aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 3 materinhas para você ficar bem informado. Vamos lá. Qual que é a primeira matéria? Está sendo considerado limitar o uso diário dos caixas eletrônicos para os idosos, tá? Para evitar que os idosos percam muito dinheiro em casos de fraude e etc. E essas duas matérias aqui me chamaram a atenção. Por quê? Praticamente o Japão está entrando em estado de guerra. Japonês, o que é estado de guerra? Ele já está se preparando para uma eventual guerra. Tá? Então ele entra num estado de guerra ali. Por quê? O governo elabora plano para evacuação para as ilhas remotas de Okinawa com emergência de Taiwan em mente. Então já dá para você ter uma ideia, né, que o negócio tá aparecendo cada vez mais mensagens, né, no caso assim, sinais. No vídeo passado, quem não assistiu, eu sugiro que assista, que eu falei sobre que está unificando os 3 poderes, no caso a aeronáutica, o exército e a marinha, sobre uma cadeia de comando só aqui no Japão. E hoje sai isso. E olha só, União Europeia e Japão realizam curso de formação para países do Sudeste Asiático sobre situação de zona cinzenta. O que isso quer dizer? Sobre o que fazer e como fazer em situação de guerra. Quando entra na zona cinzenta, o que é isso? É quando ninguém sabe o que faz. Tá todo mundo perdido. Então eles já estão fazendo cursos, estão treinando o povo já para o que fazer. Por que disso? Tempos atrás, tá, já tem 1 ou 2 anos, que havia saído uma mensagem, tá, dos americanos ali, desculpa, né, porque o cafundо tá pegando e como é que se fala aí, a umidade do ar tá muito seco, né, então tá me castigando. Os americanos haviam falado que pelo menos até 2027, de acordo com o prospecto deles, a China iria invadir Taiwan. Então você vê que nós já estamos em 2025, né? Falta pouco. Então, dependendo da situação, já estão se preparando. Então você vê que aqui na Ásia, basicamente o Japão, como o Japão ele sempre teve um alvo nas costas dele muito grande, ele tem que se preparar. Não tem muito o que fazer. Antes ele contava muito com os Estados Unidos, mas o Trump já falou, ó, dependendo, a gente não vai te defender tanto assim não, você precisa gastar um pouco mais de dinheiro. Então nisso, o que aconteceu? O Japão resolveu se mexer, tá? Para não depender dos americanos. Então vamos começar aqui, só que antes de começar, vou fazer 2 atualizações. Primeiro, eu quero indicar isso aqui. Japão, o que é isso? Isso aqui é um remédio genérico, tá? Que tem na farmácia para vender. Ele sai um pouco mais barato do que os de marca para quem tem problema de alergia, no caso o cafuncho, o cafunchô ou outros tipos de problemas, tá? Eu tava muito ruim, aí eu comecei a tomar esse remédio aqui, ele me ajudou bastante, então eu estou indicando ele. Segunda dica, esse daqui para quem gosta de investimentos, tá? Não estou falando que é para fazer esse investimento, só que fica atento. Você vê que saiu aquele empréstimo consignado do Lula ali, né? Esse empréstimo consignado é a maior piada de mau gosto que existe. Porque praticamente a pessoa está pegando o próprio dinheiro dela emprestado. E ela vai ter que pagar juros sobre o próprio dinheiro dela. Por isso que eu falo que é uma puta de uma piada de mau gosto. Só que quem está oferecendo isso são o quê? Os bancões. Então, grande provavelmente, o faturamento dos bancões vão aumentar. Porque a chance de calote é praticamente 0. Quem viu o prospecto, quem leu as regras ali, a parte das leis, viu que praticamente o banco não vai perder. Ele vai ganhar, desculpa o termo, mas uma puta de uma grana com o seu dinheiro. Então quem tirar empréstimos daquilo ali, o cara é doido. Ele está pagando juros pelo próprio dinheiro. Faz sentido um troço desse? Não faz. E quem vai lucrar com esses juros é o próprio bancão, os bancões brasileiros. Então o que vai acontecer?
a lucratividade dos bancões vão crescer. Consequentemente, a lucratividade dos bancões vão crescendo, as ações dos bancos vão valorizar mais. E o pagamento de dividendos vão ser maiores, dependendo da situação, por causa da lucratividade. Então, como é que se diz? Não é dica de investimento, mas é aquela velha história. Fique atento nos bancões. Por causa dessa ação do Lula. O Lula achou que ia estar fazendo um puta de um favor pro trabalhador, mas não, muito pelo contrário. Ele está dependendo, fazendo o próprio trabalhador se endividar com o próprio dinheiro. Você vê que um troço desse faz sentido para você? Porque para mim não faz sentido o trabalhador se endividar com o próprio dinheiro, tá? Então, fica essa segunda dica aí também. Quem investe em renda variável, fica de olho, tá, nas ações dos bancões, porque grande provavelmente vai valorizar. E não vai ser pouco. Tá? Por causa disso. Então vamos começar aqui. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal. Tá? Vamos lá. Olha, esse negócio da limitação dos caixas eletrônicos para os idosos. Olha só. 特殊詐欺の深刻な被害状況に歯止めをかけるため、警察庁が75歳以上の高齢者を対象に、1日の ATM の利用上限額を振り込みと引き出しともに30万円に制限する方向で検討していることが分かりました。個人事業主など利用額が多い人の利便性が大きく低下することから、例外を設けることも検討しているということで、必要な規則の改正に向けて、関係省庁や業界団体などと調整を進めていくことにしています。Então vamos lá. Se você não entendeu, vem com o tiozão aqui. Para pôr fim aos sérios danos causados por fraudes especializadas, soube-se que a Agência Nacional de Polícia está considerando limitar o limite diário de uso dos caixas eletrônicos para as pessoas com 75 anos ou mais, para 300 mil ienes, parece que diários. Tá? O governo também está considerando abrir exceções, pois isso afetaria a conveniência do usuário, e continuará a coordenar com os ministérios governamentais relevantes e associações industriais para alterar as regras conforme o necessário. De acordo com a Agência Nacional de Polícia, o número de casos confirmados de fraudes especializadas no ano passado chegou a 20.987, com perdas de 72,15 bilhões de ienes. Então você vê que é muita grana. O maior desde as estatísticas começaram a ser coletadas em 2024. Para pôr fim a essa situação grave, soube-se que a Agência Nacional de Polícia está considerando limitar os limites diários, no caso os saques, tá, diários, dos caixas eletrônicos, atualmente definidos para cada instituição financeira a 300 mil ienes para transferências e saques. Ressaltando, para pessoas de 75 anos ou mais. Tá? Então isso aqui só vale para os idosos. No entanto, se a política for aplicada a todos com 75 anos ou mais, isso reduziria significativamente a conveniência para as pessoas que usam o serviço em grandes quantidades, como autônomos. Então o governo também está considerando abrir exceções. Ele teria que abrir como se fosse uma conta corporativa, tá? Limitava, penso eu, tá? Limitava a conta física para 300 mil ienes e a corporativa, né? No caso do autônomo, aí seria outros 500. Aumentaria um pouco mais o limite. A Agência Nacional de Polícia continuará a coordenar com os ministérios e agências governamentais relevantes, associações de banqueiros do Japão e outros para revisar os regulamentos necessários. Então isso aqui é só uma ideia por enquanto, tá? Não tem nada aprovado ainda. Então eles vão ver como é que eles vão fazer isso aqui, mas ainda não está aprovado, tá? Por que eu tenho que reforçar isso aqui? Porque sempre tem uns doidos, tá? Que acham que o negócio vai ser aprovado, já está aprovado, que o negócio já está coordenando. Não, tá? Daqui ainda vai passar por trâmites ainda.
Vamos lá, situação de estado de guerra no Japão. Para quem acha que o Japão nunca vai passar por um estado de guerra ou que ele nunca vai, como é que se diz, quebrar por causa das tarifas, melhor rever seu ponto de vista, tá? Quem achar que o Japão não vai quebrar por causa das tarifas, eu sugiro que dê uma olhada no PIB, dê uma boa estudada na economia, na parte econômica, tá? E ver como é que está a situação do Japão, para antes falar alguma coisa, tá? Porque nesse ponto o Japão está muito esquisito, ele está muito perigando, tá? Por causa disso. E porque o Japão também, tirando essa parte econômica, ele já tinha se comprometido com Taiwan. O Kishida ele veio a público e falou aos quatro ventos, né? Nós vamos defender Taiwan. Fudeu. Na hora que falou isso ao público ficou registrado. Então qualquer coisa que acontecer agora com Taiwan, o Japão vai ter que sair correndo para socorrer Taiwan. E nisso você já sabe, né, o que vai acontecer. Mas vamos à matéria aqui. Com a chamada emergência de Taiwan em mente, o governo japonês elaborou planos de evacuação para as ilhas remotas de Okinawa pela primeira vez. Aproximadamente 120 mil moradores, você vê que não são pouco, serão evacuados ao longo de um período de cerca de 7 dias e serão acomodados em 32 cidades e vilas em Kyushu e na província de Yamaguchi. O governo está trabalhando para garantir transporte e abrigo para que os moradores possam evacuar rapidamente para as ilhas remotas de Okinawa em caso de emergência. E recentemente compilou os primeiros planos de evacuação para 5 cidades e vilas das ilhas Sakishima. Apesar que, se parar para ver, 6 dias, 7 dias é muita coisa, dependendo do estado de guerra, tá? Leva-se muito tempo. Então eles teriam que tentar agilizar isso ainda mais, para poder ter uma parte de segurança maior. Mas continuando aqui. De acordo com isso, o plano garantirá uma capacidade de transporte diária de 20 mil pessoas, usando embarcações da Força de Autodefesa e da Guarda Costeira do Japão, balsas privadas e aeronaves. Todos os moradores e turistas, totalizando aproximadamente 120 mil pessoas, serão evacuadas para o aeroporto de Fukuoka, o aeroporto de Kagoshima e outros locais durante um período de cerca de 7 dias. Então se der um quebra-pau aqui pro lado do Japão e começar essa evacuação, você que mora pro lado de Fukuoka e Kagoshima já se prepara. Já se prepara porque vai receber um monte de gente de uma vez só. E quando recebe esse monte de gente de uma vez só, você sabe o que acontece. Muita gente vai sair correndo para comprar as coisas. Consequentemente, o que vai acontecer? Desabastecimento. Vai começar a faltar coisas. Quem morava no Japão tempos atrás viu o problema do papel higiênico. Por causa de um boato, o problema do papel higiênico que teve. Quem estava na época do terremoto, que deu tsunami, etc., viu o problema de desabastecimento que deu também. Tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Tá? Então fica o alerta aí. De lá, eles viajarão em ônibus fretados para os municípios anfitriões, onde serão divididos em 32 cidades e vilas, em 7 prefeituras de Kyushu e na prefeitura de Yamaguchi, onde ficarão hospedados em hotéis e pousadas. Por exemplo, se os moradores da cidade de Yonaguni serão evacuados para a cidade de Saga ou para a cidade de Tosu, no estado de Saga, enquanto os moradores da ilha de Hateruma, na cidade de Taketomi, serão evacuados para a cidade de Omura, na província de Nagasaki, e assim por diante. Todos os distritos sendo evacuados para o mesmo município para manter sua comunidade local. O governo planeja anunciar esse plano em breve e realizar exercícios de evacuação no ano fiscal de 2026, ou seja, o ano que vem. Então você vê que o governo japonês, como está entrando em estado de guerra, ele já está fazendo preparações. Tá? Então vamos pular aqui para outra matéria.
A União Europeia, juntamente com o Japão, iniciou no dia 25 um treinamento em Bangkok, tá, na capital da Tailândia, para as autoridades de 5 países do Sudeste Asiático, para eles aprenderem a responder às chamadas situações de zona cinzenta no mar, que ocorrem em tempos de paz e tempos de guerra. Em relação às chamadas situações das zonas cinzentas no mar, que ocorrem sobre os tempos de guerra, embarcações da Guarda Costeira da China, sob o comando do exército chinês, invadiriam, repetidamente, águas territoriais ao redor das Ilhas Senkaku, no estado de Okinawa, enquanto na Europa houve uma série de incidentes e danos nos cabos marinhos que parecem ser atos de sabotagem. Nesse contexto, a União Europeia e o Japão estão realizando sua primeira sessão de treinamento conjunta em Bangkok, na Tailândia, a partir do dia 25, foi ontem, durante 2 dias, para ensinar 5 países do Sudeste Asiático como responder às situações de zona cinzenta. As autoridades da Guarda Costeira das Filipinas, Vietnã e outros países participaram. E as palestras foram dadas por consultores jurídicos da União Europeia e os professores da Academia da Guarda Costeira do Japão. A palestra explicou a importância de cumprir os direitos internacionais e da guarda costeira em vez dos militares e responder de acordo com a lei a qualquer embarcação que entre em águas territoriais, do caso do país, nesse caso aqui do Japão, a fim de evitar que a situação se agrave. Ao sediar tais sessões de treinamento em cooperação com o Japão, a União Europeia parece ter um objetivo de apelar amplamente em relação à China no Sudeste Asiático, para que respeite as regras internacionais, bem como fortalecer seu envolvimento na região. Aí saiu tem uma outra matéria também que fala que Japão e União Europeia realizarão treinamento sobre respostas de situações de zonas cinzentas ali, mas que não equivalem a ataque armado. Porque se tivesse que fazer uma simulação armada, aí a coisa, ficaria com um buraco mais embaixo. Aí poderia até, falar, o Japão está provocando, que não sei o que, em relação à China, Mas, então já dá para você ter uma ideia como é que a Ásia, pro lado de cá, está se movimentando, como é que o Japão está se movimentando. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, dependendo, qualquer coisa, começa a juntar o dinheirinho da passagem. Porque dependendo da situação, querer ficar aqui e pagar para ver, é você entrar em estado de risco. Então, dependendo da situação, é melhor juntar as malinhas e Então, vai depender muito de como vai ficar daqui para frente esses alvoroços, Porque vai sair, deu esse treinamento, a China não vai ficar quieta. Grande provavelmente a China vai protestar, vai fazer isso e aquilo, igual com a Coreia do Norte sempre protesta, e etc. Então, mas de qualquer maneira, se as pessoas quiserem se proteger um pouco melhor, ou ter uma zona de escape, deixe pelo menos o dinheiro da passagem guardado. Porque na hora do vamos ver, dependendo, muita gente vai embora tudo ao mesmo tempo. Aí nisso vai dar aquele congestionamento, vai dar um bafafá legal. Só que tempos atrás, com a China já fazendo uns exercícios militares no mar ali, eles bloquearam o mar, a parte marinha e a parte aérea. Então, se der um pau pro lado de cá, nada entra, nada sai. Porque o Japão é uma ilha, não tem como. Então, a parte marítima vai estar bloqueada, a parte aérea também. E aí? Principalmente se juntar os três. A Coreia do Norte, a Rússia e a China. Rússia, China, Coreia do Norte. Pronto, fechou tudo. Japão, mas e esse buraco aqui? Tem aquelas ilhas que a Rússia tomou do Japão. Tanto que ela expulsou os japoneses dali, E japoneses que têm os parentes enterrados ali, a Rússia não está dando autorização para esse povo ir lá visitar. Só para você ter uma ideia. Então, para você ver como é que a Rússia está
entre aspas, meio que bloqueando essa parte, né, das ilhas ali, etc. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Por isso que não vá achando que não está acontecendo alguma coisa, porque tá. Se os países já estão começando a fazer treinamento em estado de guerra, questão de zonas cinzentas e etc., sinal que eles podem estar prevendo alguma coisa que não está sendo vazada para o público, mas nos bastidores ali do poder ali dos países, alguma coisa pode estar ventilando. Então, pelo amor de Deus, toma cuidado, tá certo? E eu espero que essas informações te ajudem a você se programar para o futuro, tá? Porque de alguma maneira, tá? Alguma repercussão pode ser que dê. Então já fique atento, já fique bem preparado. E se você faz investimentos, né, fique atento nos bancões, tá? Porque grande provavelmente os lucros dos bancões vão subir, tá? E a parte de pagamento de dividendo vai dar uma melhorada nos bancões. Só que, pelo amor de Deus, se você brasileiro que está no Brasil ali, tiver dinheiro, não precisar de tirar esse dinheiro, esse empréstimo consignado do FGTS, não tire. Porque você vai estar se endividando com seu próprio dinheiro. Não faz sentido um troço desse. Tá? Da mesma forma que o Lula colocar um negócio desse e a Gleice ainda incentivar um troço desse, porra, não faz sentido. Né? Só que, por que eu tô falando isso? Porque já saiu uma matéria que pelo menos 50 bilhões de reais em consignados parece que já foram feitos de empréstimo. É muita grana. E você vê que o povo vai se endividar com o próprio dinheiro. Esse é o que mata isso. Porque o FGTS nada mais é que um direito que a pessoa tem ali, que é o dinheiro dela. E ela vai pegar o próprio dinheiro dela emprestado para ela pagar juros para ela mesma. Mas quem vai lucrar isso é o bancão. Então o bancão não vai precisar de mexer com nada. O bancão vai estar dando risada até aqui, porque ele está emprestando um dinheiro que não é dele. Que ele não vai tomar um calote, porque isso porque isso vai ser descontado diretamente em folha. Ah, japonês, mas se a pessoa for demitida, ela vai ser quando ela for demitida, eles vão fazer o cálculo e todo o dinheiro da dívida vai ser retido. Japonês, mas se a pessoa não tiver dinheiro suficiente, no próximo serviço ela já vai entrar endividada, de acordo com a regra. Então você vê que é uma loucura. Então o bancão, ele não vai perder em nada, muito pelo contrário, ele ganhou mais uma modalidade de empréstimo com o próprio dinheiro que o próprio dono do dinheiro. Faz sentido um troço desse? É umas coisas bem loucas, tá? Então fique atento, pelo amor de Deus, em relação a isso. E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá certo? Eu vou ficando por aqui e Maido!